Olá, queridos alunos da EP Monsenhor Valdir Lopes de Castro. Aqui quem fala é a professora Jardenha. Então, gente, acabamos de finalizar uma semana de avaliação bimestral, né? Fechamos o nosso primeiro bimestre e agora a gente inicia o nosso segundo bimestre. Iniciamos com conteúdo novo. Então, na aula de História, a gente inicia o nosso segundo bimestre com a Revolução Russa de 1917. Então, gente, nós já falamos um pouquinho dela, né, lá na aula passada, quando a gente fala de Primeira Guerra Mundial, tá bom? Mas a gente agora vai falar, né, desse grande acontecimento, né, do início do século XX, que vai marcar a história, né, mundial. Então, vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre a Revolução Russa, né, causas, consequências, né, dessa revolução, a gente vai estar aqui com o objetivo da aula de hoje. Então, gente, qual o objetivo da aula de hoje? Caracterizar e descrever o processo que conduziu à Revolução Russa, destacando os principais aspectos políticos, econômicos e sociais da época. Além, gente, né? Por que esse conteúdo é tão importante, né? A gente sabe que, né, além desse conteúdo embasar aí as avaliações internas da escola, né, de história da escola, vocês também vão estar se deparando com questões sobre a Revolução Russa em vestibulares, né? E também no próprio Enem. Em algumas edições do Enem, né, foi contemplada algumas questões da Revolução Russa. Então, foi um evento, né, como eu já falei, muito importante para a história da humanidade, né, da história política, né, econômica mundial. E também, né, para vocês aí se utilizarem desse conteúdo, né, para vocês estarem aí, né, aguçando, né, fomentando aí o pensamento crítico de vocês sobre política, sobre geopolítica, né, sobre questões econômicas e sociais. Então, vamos lá, gente, Revolução Russa, né? Então, o que foi a Revolução Russa? A Revolução Russa foi um movimento social ocorrido na Rússia em 1917 para a implantação do socialismo marxista. Então, pela primeira vez na história, né, ideias, né, embasadas aí, né, no marxismo, né, nas ideias de Karl Marx e Friedrich Engels vão ser colocadas em práticas, né? Então, a gente vai perceber que as ideias, né, marxistas, elas vão ser adotadas, elas vão inspirar, né, vários revolucionários russos, né, naquele período. Mas antes da gente falar sobre as causas e consequências da Revolução Russa, né, o desenrolar da Revolução Russa, eu quero, né, tá abordando aqui para vocês, né, como as ideias, né, socialistas, né, as teses de Karl Marx, né, elas vão estar entrando na Rússia, né, penetrando no território russo. Então, gente, as ideias socialistas, né, marxistas, elas vão estar penetrando, né, na Rússia através, né, da obra de Karl Marx, O Capital, e também, né, por textos, né, inspirados aí em outras obras, né, socialistas. E é claro, né, por reivindicações, protestos, né, de intelectuais, operários daquele período, tá bom? Então, gente, foi a partir, né, de protestos, né, reivindicações, né, dessas pessoas, esses intelectuais, né, que vai surgir na Rússia, né, no final do século XIX, um partido político denominado de Partido Operário Social Democrata Russo, né? E esse partido, ele vai ser, né, severamente oprimido pelo governo czarista naquela época, né? Que censurava, né, qualquer um que tinham ideias, né, opostas ao governo, tá certo? Então, gente, foi a partir de 1903, né, que esse partido político, ele vai estar realizando aí um congresso, né, e nesse congresso vai estar surgindo aí muitos debates, né, muitas discussões que vão estar fomentando aí correntes políticas que vão estar concordando com a derrubada, né, da monarquia czarista russa naquela época. E é claro, né, para
se construir, né, um governo socialista no país. Então, gente, ó, essas correntes, né, lideradas pelo Vladimir Lenin, né, e por outros, né, que apoiavam essas ideias, vão estar, né, encabeçando aí, digamos assim, as ideias revolucionárias, né, fazendo com que essas ideias, né, elas sejam votadas no Congresso, né, e a gente vai estar prestando atenção nisso tudo, né, entendendo isso tudo, que a partir dessas ideias, desses debates, né, vão estar surgindo aí dois partidos, né, partidos políticos que vão ser denominados de bolcheviques, maioria em russo, e mencheviques, minoria e russo, tá certo? Então, esses partidos, eles vão estar concordando e discordando de algumas ideias, né, durante esse período. Então, esses partidos a gente vai estar falando, né, sobre eles mais adiante na nossa aula de hoje. Então, gente, ó, agora a gente vai falar um pouquinho, né, a gente já vai entrar no nosso conteúdo, né? Então, quais os fatores que vão estar influenciando, né, a Revolução Russa, né? Então, primeiro a gente vai falar sobre a Rússia antes da Revolução. Então, gente, ó, no começo do século XX, a Rússia era um país de economia atrasada e dependente da agricultura. 80% da economia russa estava concentrada no campo, principalmente na produção de gêneros agrícolas, como, por exemplo, grãos, tá bom? Então, gente, ó, a Rússia vivia, né, num cenário de extrema miséria e pobreza, né, no campo. A gente vai estar prestando atenção que as condições de vida na Rússia eram péssimas, não havia distribuição de renda, né? Então, a população ela tinha que pagar altos impostos, né, para manter a base do sistema czarista da família, né, do czar. O czar ele governava a Rússia de forma absolutista, né, onde se concentrava, né, todos os poderes, né, em suas mãos, né, fazendo com que o governo se tornasse uma autocracia. Então a gente vai perceber que em pleno século XX, a Rússia ainda, né, detinha um sistema semi-feudal. Então a gente percebe que o sistema feudal ele finaliza lá com a Idade Média, né? E a gente está em pleno século XX, a Rússia é um país, né, com semi-feudal, né, com sistemas de servidão. Então fez com que o país, né, se atrasasse mais ainda. Então a gente vai perceber que a partir do ano de 1905, né, no ano de 1905, né, o czar Nicolau II, ele vai mostrar a sua face violenta e repressiva, né? A partir de quê? Né? A partir da repressão, né, que vai acontecer, né, no evento, né, histórico denominado de Domingo Sangrento. Então, o que foi o Domingo Sangrento, né? Foi justamente a repressão, né, do exército, né, do governo, onde vai estar aí, né, fuzilando, enfrentando, né, de um modo repressivo manifestantes, né, pessoas que protestavam contra, né, a forma de governo do czar Nicolau II. Então a gente vai perceber que o que essas pessoas, né, reivindicavam, o que essas pessoas, né, queriam nesse episódio denominado de Domingo Sangrento. Então, gente, reivindicava a redução do trabalho, né, da jornada de trabalho para 8 horas, o estabelecimento de um salário mínimo, né, reivindicavam também o direito à educação, né, eleições para uma Assembleia Constituinte, como eu disse para vocês, né, o poder se concentrava nas mãos do czar. Então, não existia leis na Rússia czarista. Quem que era a lei? Né? Era o próprio czar, era o próprio governo. Então, a gente percebe que é um governo totalmente, né,
autocrata, né, ditador. Então a gente percebe que esse governo ele vai, né, sofrer aí muitos protestos, muitas reivindicações no decorrer, né, desse período. Então, gente, ó, outro fator aí que vai estar impulsionando a revolução, a Rússia na Primeira Guerra. Então, gente, o que significou a Rússia na Primeira Guerra? A Rússia na Primeira Guerra significou fracasso, prejuízo e insatisfação popular. Então, gente, ó, o povo culpava o czar pelas consecutivas derrotas, né, do exército russo para os alemães e pelo elevadíssimo número de soldados russos mortos, né? Foram milhões de soldados mortos durante a Primeira Guerra. Então a gente percebe que o exército russo ele era totalmente despreparado, né, para estar enfrentando aí, né, um exército mais preparado, né, como é o exército alemão e etc. Então a Rússia na Primeira Guerra significou muita insatisfação popular, muito prejuízo, então só fracasso. Então vamos lá. Então, gente, ó, a gente vai perceber que isso tudo vai fazer com que as ideias socialistas, elas, né, comecem a fluir dentro do país, né? Então, a gente vai estar agora abordando as fases da Revolução. Então, a Revolução compreendeu duas fases distintas. A Revolução de Fevereiro de 1917, né, que era, na verdade, março de 1917, pelo calendário ocidental, né? E nesse episódio, né, a gente vai ter aí, né, a queda, a derrubada do governo do Nicolau, né, do II, né, a queda da autocracia, né, czarista e a implantação da República de cunho popular liberal, né, que é o denominado governo provisório. Então a gente vai perceber que com a queda do Império Russo, o poder passou às mãos de um governo provisório liderado por políticos moderados, como, por exemplo, até coloquei aqui para vocês, né, o Kerensky, é o Alexander Kerensky, que vai estar concedendo aí liberdade de imprensa, né, vai estar reunindo privilégios, né, para as camadas elitizadas, né, para a burguesia, e isso vai contrariar a vontade popular, certo? E lembrando, pessoal, e vai estar também favorecendo, é claro, né, a volta de Lenin e, é claro, né, aí a propagação das ideias, né, socialistas. No caso, aí, favorecendo, né, as teses de Abril, né, as teses de Lenin, no qual ele defendia a paz imediata, né, no caso, a saída da Rússia da guerra, a reforma agrária, né, distribuição de guerra aos camponeses, que mais? A nacionalização dos bancos, etc. Né? Isso o Lenin vai estar defendendo. E isso vai fazer com que, né, meses depois, né, aconteça a Revolução de Outubro de 1917, que vai significar, né, justamente, né, na derrubada do governo provisório e, é claro, né, a implantação do governo socialista liderado por Lenin. E é claro, né, a gente não pode esquecer, né, com o lema paz, terra e pão e todo o poder aos soviéticos. Então, o lema da revolução vai ser justamente paz, terra e pão e todo o poder aos soviéticos. Então, gente, ó, Lenin no poder. Então, quando Lenin, né, sobe ao poder, quais são as suas suas principais medidas, né, as primeiras medidas de Lenin? Então, a gente vai ter divisão de terras, fábricas controladas por operários, bancos nacionalistas, saída da Rússia da guerra, né? Separação da igreja do Estado, né? Se tornando aí um Estado laico, né? E é claro, a gente não pode esquecer que, além disso, né, ele vai adotar aí, né, vai permitir que os pobres frequentem locais antes restritos a eles, como teatros, cinemas, livrarias, né, e outros locais aí de ricos, né? Então, essas medidas, gente, vão estar, né, dividindo a sociedade russa e vai acabar provocando uma guerra sangrenta civil, tá certo? Que a guerra civil vai de 1918 até 1921, onde a gente vai ter, de um lado, né,
os monarquistas, denominados de mencheviques, né, denominados de exército branco, e do outro a gente vai ter o exército vermelho, denominados de bolcheviques. Lembra o que eu falei lá no início da aula? Então a gente vai ter a guerra civil, né, aí disputada pelo exército branco, os mencheviques, e o exército vermelho, os bolcheviques, tá bom? Então, gente, ó, vamos lá. Então, durante o conflito, o governo de Lenin, né, vai estar adotando o comunismo de guerra. Eu até coloquei aqui para vocês, né? Então, professor, o que é o comunismo de guerra, né? Comunismo de guerra era uma política que envolvia o controle estatal, tá bom? De quê? Controle estatal de quê? Do comércio, da indústria e da produção agrícola, tá bom? Então, gente, ó, a gente vai perceber que os bolcheviques vão vencer a guerra, né? Organizada aí pelo Partido Comunista, e vão se firmar no poder. Então, a economia russa, porém, estava à beira de um colapso, né? E o que Lenin vai fazer, né, para estar aí contendo a situação? Então, vamos lá. O Lenin, ele vai estar, né, adotando aí a chamada NEP, né? O que é a NEP? A NEP, gente, é uma nova política econômica que vai estar, né, combinando princípios socialistas com práticas socialistas. O que vai significar isso, gente? A NEP, ela vai estar, né, incentivando o comércio, né, a pequena e a média manufatura, né, as empresas, né, fazendo surgir com isso uma nova categoria social, né, os empresários dispostos a colaborar com o governo socialista, vai estar estimulando aí a entrada de capital estrangeiro no país e vai estar permitindo, né, aos camponeses a venda das sobras da colheita no mercado interno. Então, né, a gente vai perceber que o governo vai estar estimulando a produção e vai estar garantindo o abastecimento de alimentos dentro do país. Então, a NEP, gente, ela vai estar, digamos assim, fazendo com que a situação econômica que a Rússia estava vivendo, né, tão difícil, ela se estabilizasse, tá bom? Então, vamos lá. Ainda no governo de Lenin, né, vai ter aí a criação, pessoal, da URSS, né, da União Soviética, né, das repúblicas, né, socialistas soviéticas. Então, gente, qual foi o objetivo de se criar a União Soviética, né? Então, a Rússia, né, vai deixar de ser Rússia, vai se tornar, né, aí vai se tornar aí umas repúblicas, né, socialistas soviéticas. Então, a gente vai ter aí vários países anexados, né? E a gente vai perceber que isso, né, vai ter um objetivo. Então, o objetivo de se criar a URSS vai ser justamente, né, objetivo econômico, militar e a expansão do comunismo, é claro, das ideias comunistas, né? Então, a gente vai ter aí a morte de Lenin, né? Então, em 1924, Lenin morre. E aí, o que vai acontecer? Eleições presidenciais, né? Quem é que vai ficar no poder? Então, gente, ó, com a morte de Lenin, a gente vai ter aí a disputa, né? O poder vai ser disputado pelos seus, né, braços direitos, né? Direito, esquerdo, né? Os seus apoiadores, seus principais apoiadores, né? Que vai ser justamente Leon Trotsky, né? E Stalin, né? Então, gente, Joseph Stalin, né? Então, eles vão disputar o poder, né? E a gente percebe, né, que eles vão estar divergindo aí nas suas ideias. Então, Trotsky defendia a revolução permanente. O que é isso, professor? O que significa isso? Então, ele defendia que o socialismo, né, só seria possível se fosse construído em escala internacional. Então, ele defendia aí, né, a necessidade de estender a revolução socialista a outros países, né? E que isso, né, tinha que acontecer, não só dentro da Rússia, mas em toda a escala global. Já Stalin, ele vai estar defendendo o socialismo em um único país. Ele vai dizer que esforços na Revolução Permanente comprometeria a consolidação do socialismo dentro da Rússia. Então, ele dizia o quê? Primeiramente, né,
o socialismo ele tem que se consolidar dentro da Rússia, aliás, dentro da União Soviética. Depois, né, ele deve ser estendido para outros países, né? E essa tese é conhecida como eu já falei, socialismo em um único país. Então, gente, ó, a gente sabe que Stalin, ele usava de sua condição de secretário-geral, porque ele era secretário-geral, né, no governo de Lenin, para substituir seus opositores por homens de sua inteira confiança, né? E exercendo um forte controle sobre o Estado e a sociedade, né? Ele vai estar saindo, né, vitorioso nessa disputa de poder. É tanto que ele expulsa Trotsky do país, né? Ele persegue o Trotsky e aí manda assassinar o Trotsky, né, lá no México, em 1940. Então, ele, né, ganha essa disputa entre eles dois, né, entre Trotsky e Stalin. O vencedor é Stalin. Vamos lá. Então, gente, Stalin no poder, né, o governo de Stalin. Como é que foi, né? Então, gente, Stalin, ele vai estar, né, como um chefe todo poderoso, né, do Partido Comunista Soviético, ele vai estar implantando, né, dentro da Rússia uma ditadura sangrenta, que é conhecida, denominada de stalinismo, né? Então a gente percebe que o stalinismo ele vai ter características, né, específicas, como, né, Stalin ele vai estar fundando o sistema de partido único, né? Então é interessante isso, né? Ele não admitia oposição, né? Então ele não tinha oposição. Ele vai estar reprimindo, né, aí os estrangeiros, né? Vai existir toda uma opressão às nacionalidades. Todos os povos não russos que moravam na União Soviética naquela época eram obrigados a falar o russo, né? E lembrando que eles tinham que abandonar todos os seus costumes e aderir, né, às ideias de Stalin. Existia toda uma censura, né? Não existia, né, qualquer ideia ou oposição ao governo de Stalin, né? É interessante, gente, que o Estado ele vai ser, né, burocratizado, né, e vai existir toda uma burocratização do Estado, como, por exemplo, os funcionários do governo de Stalin, eles vão formar uma classe com poderes e privilégios que outros cidadãos não vão ter. Então, muitos direitos, né, para uns e mínimo poucos direitos, né, para a população, né, para a classe popular. E vamos lá para o campo econômico, né? Já no campo econômico vai ser criado aí os planos quinquenais, né? A criação dos planos quinquenais. Então, qual foi o objetivo de se criar os planos quinquenais? O objetivo, gente, era estabelecer prioridades para a produção industrial e agrícola do país para períodos de 5 anos, né? Então, é interessante, né, que o governo ele vai adotar a chamada coletivização forçada da agricultura, eliminando pequenas e médias propriedades e implantando 2 tipos de estabelecimentos rurais, tá bom? As fazendas estatais, certo? E as cooperativas, cujos membros eram donos da produção. Interessante, né? Eles eram membros da produção, mas eles não tinham terra, não eram donos da terra. Então, os camponeses que se recusavam a ingressar nessas corporativas, gente, eles eram presos, né? E eles eram forçados, né, ao trabalho, né? Interessante isso, eles eram até denominados de gulags, né? Então, gente, ó, já no plano educacional, nem coloquei aqui para vocês, eu não posso deixar de esquecer, houve também um combate muito grande ao analfabetismo e também a implantação de cursos técnicos por todo o país. Então, é interessante que apesar de, né, toda o poder ditatorial, né, todo poderoso de Joseph Stalin, que foi um dos maiores, né, e mais perversos ditadores da história, ele fez com que, né, a política econômica adotada por ele elevasse o país, né, a União Soviética, em 2 décadas a uma superpotência. Interessante isso, né? Então, apesar de um governo ditatorial, né, e totalmente opressivo, ele fez com que a Rússia se tornasse uma superpotência. É tanto que a Rússia, né, vai estar aí participando da Segunda Guerra, né, do lado dos vencedores e mais tarde disputando, né, a hegemonia mundial, né, ideológica com os Estados Unidos durante
Guerra Fria. Então, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aí aprendido, né? E lembrando, gente, ó, assistam a videoaula, anotem as dúvidas e entrem em contato aqui com a professora, que eu vou estar totalmente disponível, tá bom? Para tirar as dúvidas de vocês. Um beijo grande, mas eu não terminou ainda não, viu? Gente, ó, para finalizar mesmo de verdade agora, eu vou estar aqui indicando para vocês 2 filmes que falam sobre a Revolução Russa. O primeiro é o Encouraçados de Potemkin, certo? Esse filme aqui, gente, ele vai estar falando, né? Até coloquei aqui um pouquinho do resumo do filme para vocês, né? Ele vai estar abordando, retratando aí episódios, né, antes da Revolução Russa, tá certo? Então é super interessante, tá bom? Ele aborda aí os antecedentes da Revolução Russa. E o outro filme é O Círculo do Poder, de 1991, que vai estar falando justamente sobre o governo, né, de Stalin, né, o stalinismo, né? É muito interessante também, viu? Eu já assisti os 2. Muito bom esses 2 filmes, tá? Então, gente, um beijo grande e até a próxima.